Glória a Deus, aleluia. Às vezes você fica procurando, fica tentando lembrar de um milagre, uma bênção que seja muito extraordinária, que seja muito marcante para você testificar. Irmãos, é só pensar que Jesus te salvou, é só lembrar que Jesus te libertou. Amém, irmãos? E nós não temos que reclamar de nada, temos que agradecer a Deus, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que nós estávamos caminhando de passo largo para o inferno. Mas como, pastor? Mas eu não era tão mal assim, não era? A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23. Romanos 6:23 fala que o pecado tem uma recompensa. O pecado tem uma consequência, e a recompensa que o pecado traz para o pecador é morte. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, todos nós somos pecadores, hoje pecadores remidos, salvos pela pessoa de Jesus Cristo, mas antes de conhecermos a Cristo não tem outra alternativa. Como pecadores, estávamos caminhando para a condenação, né? O seu salário do pecado é a morte, é isso que nos aguardava. Mas aí no mesmo versículo o apóstolo Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia. Tinha a morte nos esperando, mas aí Jesus vem e nos presenteia. Jesus vem e nos dá como brinde a salvação eterna. Glória a Deus. Então nós temos que viver agradecendo a Deus, irmãos. Com problemas, com adversidade, com algumas lutas que surgem, mas isso faz parte. Estamos caminhando para o céu. Com certeza vamos chegar lá, porque Jesus é o que nos salvou e nos garante essa vitória. Amém? Amados, nosso pastor não está presente hoje. Ele está atendendo aí a convenção, hoje e amanhã está atendendo aí compromisso da convenção, e por esse motivo ele não está presente. Mas nós vamos meditar com os irmãos na palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim, para você, nesta noite. E vamos meditar aqui nesse texto que nós lemos. Glória a Deus. Vamos resumir aqui, dar uma pincelada nesses versículos. São versículos aí muito importantes. Tem Paulo aqui, ele escrevia para a igreja de Tessalônica, e não sabia ele a importância que isso traria para mim e para você hoje. Amém, irmãos? É interessante observarmos, quando Paulo estava escrevendo essa carta, eu imagino que ele achava que essa carta seria para doutrinar, para ensinar, para instruir aquele grupo de irmãos contemporâneo dele. Mas o Espírito Santo, que é Deus, que é onisciente, glória a Deus, já estava focando eu e você nesta noite. Já estava, aleluia, nos vendo agora em pleno século 21, e que mais do que nunca nós precisamos dessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Versículo de número 15, nós vemos quando Paulo orienta a igreja da época dizendo: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Glória a Deus. Será que se não existisse esses textos sagrados, nós nos enquadraríamos, irmãos, nesse perfil? Será que nós íamos nos enquadrar nesta condição de não devolver o mal por mal? Lembre-se que a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. A nossa natureza humana é pecaminosa. E qual de nós, irmãos, que muitas vezes quando alguém dá uma fechada, ou se involuntariamente você fecha alguém no trânsito, eles faz gesto obsceno, eles dizem palavrão, quem é que naquela hora o velho Adão não quer aparecer? Não é? Irmãos, isso é natural do ser humano.
E com isso dá para nós entendermos que se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, se não fosse a gloriosa palavra de Deus para nos moldar, irmãos, nós não daríamos conta de servir o Senhor, não. Não tem ninguém, irmãos, que ele seja extremamente equilibrado para que alguém o maltrate, para que alguém lhe ofenda, para que alguém lhe xingue e ele ficar com a mesma paz, não é? Um dia eu estava saindo aqui e na rua de cima aqui veio eu não fiz nada demais, aí veio um cara, o rapaz, não sei o que ele interpretou mal, você dizer, não é nem um rapaz, era uma mulher, e ela saiu xingando e espraguejando para lá, irmãos, naquela hora eu dei uma apertada no acelerador, mas aí ela disse, que é isso, Nelson? Não adianta nada correr, não dá para fazer nada, né? O que adianta alcançar? O que adianta ficar do lado dele, ou dela, não é? É mesmo, não adianta, vamos maneirar. Irmãos, mas por que isso? É o velho Adão, é a velha natureza que está dentro de você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 17 a 19, ele diz, as coisas que eu quero não consigo fazer, aquelas que eu não quero, acabo fazendo. E depois, no versículo 19, ele diz, porque o pecado habita em mim. Não, acho que é de 15 a 17, é o versículo 17 que ele diz, porque o pecado habita em mim. Irmãos, a natureza pecaminosa ainda está em mim. Graças a Deus, irmãos, que nós encontramos Jesus. Graças a Deus que Jesus adentrou nas nossas vidas, nós nascemos de novo, e o Espírito de Deus está nas nossas vidas, e isso nos dá um equilíbrio, isso nos faz com que andamos diante do Senhor dignamente, como diz a palavra de Deus. Isso nos dá um parâmetro, louvado seja o nome do Senhor. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, irmãos, então na hora que quiser voltar àquela velha natureza, o velho Adão, se diz, não, calma aí, eu estou indo para o céu, calma aí, eu tenho um mestre por excelência, e ele é manso, aleluia, e ele é humilde, aleluia, e ele me convidou para que eu aprendesse com ele. Irmãos, eu e você precisamos aprender com Jesus, irmãos, porque ultimamente, até obreiros estão ficando mais bravos. Interessante, né? Até obreiros estão ficando mais bravinhos, em cima do púlpito da dura, às vezes pega pesado. Irmãos, será que a escola é outra? Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não é? Aprendei de mim, se a gente aprender com ele, irmãos, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai funcionar, amém, irmãos? E mansidão com Jesus, a gente aprende da maneira certa. E aqui está dizendo para que não é para devolver o mal por mal, mas seguir sempre o bem, independente do que alguém apronta contigo, independente do que alguém apronta comigo, eu tenho que devolver o bem, eu tenho que devolver o bem. Sabe por quê, irmãos? A gente só dá o que tem. Se aí no teu coração tem coisa boa, você tem que exalar coisa boa. Se a tua vida está cheia do Espírito Santo, não tem condições de espraguejar, não tem condições de xingar, de maltratar, não, irmãos, você só pode oferecer o bem. E o próprio Jesus disse que pela árvore conhecereis o fruto. Que fruto nós estamos produzindo, irmãos? Que fruto nós estamos produzindo? Frutos bons? Frutos que dá para suportar? Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, eu gosto muito desse versículo. Leia para mim lá, por favor, um dos irmãos. Leia o versículo 44 do capítulo 5 de Mateus e o 45. Irmãos, ali é sermão da montanha, é Jesus ensinando como agradar a Deus, é Jesus ensinando como ser filho de Deus. Mateus 5, 44 e 45. Vê o que diz ali, por favor.
Amém. Meus irmãos, vocês observaram aí, Jesus dizendo, eu porém vos digo. Gente, eu não estou terceirizando, Jesus não terceirizou esse ensino, não. Ele mesmo, ele fez questão de dizer, olha, eu que estou vos ensinando, é eu que estou vos ordenando. A ordem de Jesus é para ser obedecida ou não, irmãos? Ele disse, é eu quem estou dizendo. É o Senhor dos senhores, é o Salvador da tua alma, é o que perdoa os teus pecados, é o que perdoa os meus pecados, é Ele que me ensina aqui, é Ele que te ensina, é Ele que quer que você caminhe dessa maneira, meu irmão, amém? Louvado seja Deus. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, irmão, fazei bem ao que vos odeia, orai pelos que vos maltratam e os perseguem. Mas Jesus fez isso na prática, irmãos. Jesus, como fez, né? Vocês se lembram de Pedro lá quando ele pega a espada para cortar o pescoço de Malco, né? E aí cortou só a orelha. Jesus disse também, você, Pedro, era o pescoço dele? Foi assim que Jesus disse? Você não acerta nem o pescoço do cara, só pega a orelha, o que adianta? Não, irmão. Jesus foi lá, pega a orelha e coloca no lugar, irmão, não ficou nem cicatriz, né? Ele disse para Pedro, Pedro, guarda tua espada. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Rapaz, que negócio é esse? Jesus quis dizer para Pedro, nunca te ensinei isso. Nunca te dei essa aula. Não foi comigo que você aprendeu. Irmão, nós precisamos continuar aprendendo com Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, só para ser bonzinho, só para ter uma boa avaliação? Não. Irmãos, isso é indispensável para o cristão. Isto é indispensável para o cristão, não é? Porque, irmão, por que nós servimos a Deus? Irmãos, nós servimos a Deus para morar no céu, sim ou não? Nós servimos a Deus porque não queremos passar a eternidade com o demônio, com o diabo, com os anjos dele, nada disso. Vamos passar uma eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Agora a gente costuma achar que também ir para o céu ficou muito assim light, porque já que Jesus morreu por nós, então agora é de graça, agora a gente não precisa fazer nada. Precisa fazer sim, irmãos. Versículo 45 diz aqui, o 44 vai dando as ordens: amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer bem aos que perseguem, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Por quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Senão não é filho de Deus, irmão. Se não entrar nesses moldes, você não é filho de Deus. Por quê? Pela Bíblia, filho é aquele que tem a natureza do Pai. O filho tem que ter a natureza do Pai, pela Bíblia. Lembra-se do capítulo 8 de João, lá no versículo 44, quando Jesus olha para eles e diz, olha, vocês são filhos do diabo. Porque é ele que é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Jesus dizendo, o mentiroso é filho do diabo, porque é ele que é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quer dizer, se for mentiroso, se viver no engano, se viver fazendo coisa errada, o pai não é o pai dos céus, não é? Filho é aquele que dá seguimento, é aquele que tem a natureza do pai, no sentido bíblico aqui. Amém? E às vezes a gente bate no peito e se apresenta como filho de Deus. Então pode se apresentar, mas é muito bom, é gostoso, é maravilhoso ser filho de Deus. Irmãos, é um privilégio, é glória a Deus, é coisa gloriosa. Mas para ser filho de Deus tem que se enquadrar nos moldes que o Senhor deixou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá ver o que Paulo falava mais para a igreja de Tessalônica. Glórias a Deus. Mas segui sempre o bem. Sempre, em qualquer circunstância, irmão. Alguém faça o bem para você, eu faço o mal, você deve fazer sempre o bem. Porque, na verdade, nós não podemos fazer o bem para aquele que vai nos devolver. Eu vou semear o bem aqui, porque o irmão A, depois ele me retribui. Olha, vai retribuir até mais que isso. Não, irmãos. Jesus mesmo disse que se fizer assim não tem valia de nada. Não é? Nós temos que, em toda circunstância, fazer o bem. Glória a Deus. Uns para com os outros e para com todos. Depois versículo 16. O 16 é um versículo bem curtinho, mas, irmãos, como esse versículo tem uma importância na vida do cristão.
Diz assim: regozijai-vos sempre. Irmãos, todo mundo sabe o que é regozijar, né? Regozijar é aquela alegria contagiante. Quando fala em regozijar, irmãos, a gente se lembra de algumas pessoas bem alegres, não lembra? Nós, os irmãos da Zona Norte, o campo todo mais antigo, se lembra bem da missionária Marlene de Oliveira, né? Irmão, aquela irmã eu fui pastor dela por alguns anos. Irmãos, não tinha jeito, quando ela chegava contagiando com aquela alegria dela. Irmãos, o cristão precisa ser assim, não tem jeito. Regozijai-vos sempre. Você precisa ser feliz, você precisa exalar alegria. Por quê? Porque, irmãos, com o seu semblante você transmite aquilo que está lá dentro. Salomão escreveu dizendo que a alegria, que o coração alegre formoseia o rosto. Amém? O coração alegre, irmão, quem estiver feliz, quem estiver alegre, ele não dá para ele se conter sem transmitir aquela alegria. E como isso faz bem, e como isso, irmãos, agrada a Deus. Nós tínhamos um casal que congregava aqui conosco, eram obreiros nossos aqui. Os bem antigos conheceu eles, mas só os mais antigos, que o pastor Sérgio, o presbítero irmão Silvano e a irmã, acho que é Sueli o nome dela, né? Eles serviram a Deus aqui conosco. E a irmã Sueli, todo dia ela ia buscar a menina na escola, normal, vida normal, né? Ia lá pegar a menina, levar para casa e tal. Quando foi um dia, uma senhora, mãe de uma outra aluna, abordou ela e falou: escuta, eu queria saber o que você tem. Porque você tem uma alegria, você transmite algo gostoso, você transmite assim, você tem um sorriso, você tem um semblante de uma pessoa feliz. Irmãos, foi a conta certa. Ela começou a evangelizar: sou feliz que tenho Jesus. Aleluia, sou feliz que tenho Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e essa família foi ganha para Jesus, batizaram aqui. E graças a Deus, irmãos, estão firmes até hoje. Há pouco tempo atrás chegaram aqui. Um dia à tarde, chegaram aqui procurando. Hoje eles moram no estado de Minas. Eles vieram aqui procurando, inclusive essa família do irmão Silvano. Silvano é cunhado do Edivan. Mas, irmãos, que coisa gloriosa. Porque o cristão, irmãos, ele não tem motivo para ele viver triste. Está com um problema, mas Jesus é a solução. Tem enfermidade em casa, Jesus é médico, é um médico dos médicos. Aleluia. Irmãos, se chegar um momento de você estar enfermo, você está com dor, você sabe que Jesus pode curar. E se Ele não curar, Ele nos leva. E se Ele nos levar, é bom demais estar com Ele. Então não dá para se desesperar. Glória a Deus. Ter Cristo no coração. Coisa boa é você saber que você é salvo. Glória a Deus. Você foi comprado por um preço alto. Irmãos, e melhor ainda é saber que outrora nós tínhamos uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável e chegou alguém e resolveu aquele problema. Lá em Colossenses 2,14, Paulo diz que a cédula que nos era contrária, ele rasgou-a cravando na cruz. Aquilo que me acusava, aquilo que te acusava, aquilo que te fazia você um vil pecador, aquilo que fazia com que você vivesse envergonhado, aquilo que fazia com que você vivesse angustiado, com a consciência martelando, acusando, Jesus chegou e pagou o preço. Aquela cédula que era contrária, Ele rasgou, ela foi cravada na cruz de Cristo. Nós não devemos nada, estamos isentos porque Cristo pagou no nosso lugar. Louvado seja Deus. Isso é motivo de alegria ou não é, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. 17, orai sem cessar. Agora esse versículo, acho que hoje nem precisa mais, né? Esse versículo, não sei. Acho que era só para aquela época, né? Porque, irmãos, como está escasso a oração. Os cultos de oração são os cultos menos frequentados. Muitas das vezes com toda
modéstia, mas muitas das vezes até os dirigentes não vão para o culto de oração, porque escalou alguém, ele não precisa ir. Irmãos, a Bíblia está dizendo: orai sem cessar. Seria orar constantemente, seria orar e orar. Amém? Porque, irmãos, a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. A oração dá resultado. Irmãos, como é bom quando o crente sabe que ele ora e Deus ouve, e Deus responde. Glória a Deus. A oração, irmãos, muda a história. Glórias a Deus. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a gente abole isso das nossas vidas. Mas Paulo estava dizendo para os irmãos: orai sem cessar, sejam constantes, sejam perseverantes na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o próprio Paulo, irmãos, aquele homem, nós vemos sempre ele orando, após a conversão, não é? Nós vemos no capítulo 16 de Atos, ele procurando lugar para orar. Nós vemos depois de preso, ele também orando. Mas mesmo assim ele pedia oração da igreja. Mesmo assim ele pedia oração da igreja. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 3 e 4, olha o que ele diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha aí, irmãos, aquela mensagem ungida, aquela mensagem gostosa, aquela mensagem que sacia a alma, você consegue, é na oração, irmãos, é na oração. É lógico que você precisa ler a palavra, é lógico que você precisa ler a Bíblia, é lógico que você precisa fazer um curso teológico, mas, irmãos, só a teologia não resolve, não. Você quer um teólogo mais eficiente que Paulo? E ele estava dizendo aqui, versículo 2, ele diz: perseverai em oração, velando em ação de graça, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Amém, irmãos? Como é gostoso quando você vê que Deus está te inspirando. Como é bom quando você percebe que você está tirando algo que você nunca imaginou, que você nunca pensou, mas na hora da mensagem o Espírito Santo vai colocando, vai dando, vai fazendo você lembrar, e a igreja vai se alegrando, e o povo de Deus vai se alimentando, e nós vamos nos renovando, porque a palavra de Deus, ela tem dois gumes, irmão. Ela corta lá, mas corta para cá também. Amém? Glória a Deus. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Irmão, porque as coisas de Deus são mistério, irmão. Só a letra não dá conta, só o conhecimento intelectual não dá conta. Os mistérios de Cristo, irmãos, você consegue entender, você consegue se aprofundar neles através do Espírito Santo. E isso, irmão, não dá para chegar numa faculdade de teologia e fazer ali 4 anos e sair dali um teólogo que interpreta, que tem unção, que tem graça. Não, vale a pena aprender, mas você tem que buscar nos pés do Senhor a unção, a graça. Irmãos, autoridade, isso vem do céu, aleluia, isso vem de cima, louvado seja o nome do Senhor. E aí nos diz aqui a palavra de Deus, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Irmãos, estava preso, mas ele dizia: vocês orem por mim aí, porque eu ainda preciso conhecer os mistérios do Senhor, louvado seja Deus. E aí nos diz aqui, para que o manifeste como me convém falar. Então, irmãos, quando tem oração, tem inspiração divina. Quando tem oração, tem graça. E quando tem oração, irmãos, tem resultado. E o resultado é salvação, é conversão, é libertação, é transformação, é poder de Deus, aleluia. Paulo chegou a dizer que ele não levava o evangelho para eles com palavras bonitas.
não era com palavras difíceis, não era com palavras que precisava correr no dicionário para ver o que é, mas, irmãos, com poder, com autoridade, com a unção do Espírito Santo, aleluia, isso ainda funciona, isso nunca ficou fora de moda, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes existem aqueles pregadores profissionais, que é diferente da gente, e eles têm uma mensagem que é uma maravilha, linda, bonita para se ouvir, só que aquela mensagem que já decorou, ele pregou em 20 igrejas, depois você vai e compra um CD dele, ele pregou, está no outro estado, aquela mesma está igualzinho, porque ele decorou. Agora, quando vem do céu é diferente, porque a necessidade do irmão aqui, muitas vezes, não é a mesma daquele de ontem, não é? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. E a palavra de Deus nos ensina, orar sem cessar. Em tudo dai graça, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmãos, às vezes a gente, pare para você analisar, a Bíblia incentiva nós orarmos, nós pedir, nós buscar, né? O próprio Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á. Seja insistente na oração, né? Seja insistente, é para nós orarmos mesmo, mas é interessante que nós oramos muito mais pedindo do que agradecendo. Quando, se for comparar o tanto de pedido de oração com o tanto de testemunho que nós ouvimos, é muito mínimo os testemunhos. Irmãos, e lembre-se que quando nós oramos, o céu responde. Se o Senhor responde, nós temos que ser grato. E isso nós temos que lutar para nós não sermos ingratos. O salmista Davi, ele disse no Salmo 103, cobrando ele mesmo, bendize a minha alma ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum de seus benefícios. E aí ele começa a relacionar. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Amém, irmãos? Então não se esqueça, é Ele que sara, é Ele que perdoa, é Ele que liberta, é Ele que te batizou com o Espírito Santo, é Ele que tem te sustentado até agora, é Ele que tem nos ajudado, louvado seja o nome do Senhor. Você tira Ele, irmão, não sobra nada da nossa vida espiritual. Você tira Ele, não sobra nada do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, anos de ministério não quer dizer nada. Anos de crente não quer dizer nada. Nós somos dependentes de Jesus em todo o tempo. Todo o tempo. Dia 26 agora desse mês, eu vou completar, se Deus permitir que eu chegue lá, que está perto também, né? Chega. 52 anos que eu aceitei Jesus. Graças a Deus, 52 anos. E Deus tem me guardado, Deus tem me sustentado. O Senhor tem me ajudado. Depois eu batizei depois de 2 anos, porque eu não batizava na época porque não tinha idade, mas depois de 2 anos eu batizei, e este ano vai completar 50 anos que eu me batizei, nunca fiquei uma santa ceia sem participar. E olha que aquele tempo, irmão, se desse uma piscada, você brincar um pouco, ficava sem ceia. Aquele tempo é complicado. Nós, os adolescentes, Jesus amado, mas foi bom. Aquilo lá nos ajudou a caminhar, né? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que é para dar graça. E às vezes a gente fica procurando, o que tem que agradecer? Mas você tem que agradecer porque você está respirando. Você tem que agradecer porque você está enxergando. Você tem que agradecer, irmão, porque você caminha. Glória a Deus. Irmãos, não precisa nada grave para você ver que você não é nada. Sabe uma coisinha que atrapalha a gente na hora e você fica meio assustado? A tal de labirintite. Uma crise forte de labirintite, pronto. O cara não dá de conta de ficar em pé. Se cair um negócio, ele não consegue abaixar, porque senão ele vai de testa para o chão. Irmão, ele já vê que não é um labirintitezinho que nem mata. Não precisa mais que isso, irmão. Então, meu irmão, você tem que dar graças a Deus. Eu tenho que agradecer o Senhor. E nós temos que glorificar a Deus. Eu já tive crise de labirintite forte, irmão, que para dirigir era um problema, porque quando você olha o retrovisor assim, o negócio fica meio, como diz os meninos, fica meio zoado, você fica meio
perdido. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, Jesus, que é Jesus, agradecia ao Pai. Lá em Mateus 11, 25, nós vemos Jesus iniciou ali dizendo: graças se dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas do sábio e entendido e revelaste aos pequeninos. Olha aí, Jesus agradecendo ao Pai. Ali tinha um grupo de discípulos com ele, no sermão do monte, irmãos, que ele estava assim, irmão, eu acho que ele não piscava, ele estava atento, ele estava atônito naquilo que Jesus estava ensinando. Jesus estava ministrando ali o maior sermão da história, conhecido como o Sermão do Monte, e eles estavam ali, então, intensamente ali, preocupados, e não queria perder nada. Aí Jesus vê aquilo tudo e diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios entendidos. Os entendidos lá não dá valor, mas esses pequeninos aqui estão aqui comendo, estão se alimentando. Eu entendo com isso que quando nós estamos nos alimentando da palavra, o Senhor se alegra, porque Ele sabe que nós vamos sair daqui mais forte, vamos sair daqui mais renovado, vamos sair daqui mais crente, vamos sair daqui mais animado, mais encorajado. Amém, irmãos? Quando nós estamos nos alimentando da palavra, Satanás não consegue nos desmotivar, não. Glória a Deus. É bem por isso, irmão, que precisa ajudar aqueles irmãos que não estão conseguindo frequentar a igreja. Nunca critique, nunca critique. Vamos estender a mão, vamos procurar incentivar para ele vir, porque num culto que ele vir, o Senhor pode renovar suas forças, não é? Agora, não seja, irmão, pelo amor de Deus, aquele tipo de irmão, que quando chega o irmão que está há um tempo sem vir, você chega e diz: irmão, vou levar seu nome para o pastor apresentar lá. Não, irmão, que é isso? Você vai matar o irmão. Se ele não está vindo no culto, ele tem algum problema. Ou é um problema familiar, ou é um problema de enfermidade, né? Ou às vezes até um problema financeiro, não tem dinheiro para a condução. Ou então, pior de tudo, é um problema espiritual. E se fizer uma brincadeira com isso, você vai matar ele, irmão. A Bíblia diz que é para levar a carga um dos outros. Então nós temos que tomar cuidado. O cristão, irmãos, é por isso que a Bíblia diz: a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aí vamos mais para frente aqui. Versículo 19 diz assim: não extingais o Espírito. E o Espírito com letra maiúscula. Não apagueis o Espírito. Irmão, mas dá para apagar o Espírito Santo? Dá para você extinguir ele? Dá. Irmãos, como dá? 4 de Efésios, versículo 30. Diz a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmão, se entristecer o Espírito Santo, ele vai se apagando da gente. Ele vai se afastando. E tem razão, claro, né? Ele é santo. Agora vai ficar num templo que está bagunçado, né? Cheio de lixo, que ele percebe que ele não está sendo bem-vindo. Irmão, se você me convidar para ir na sua casa e eu for lá, você me receber bem, eu me sinto até convidado para voltar outras vezes. Agora, se eu chego na sua casa, se não me recebe bem, irmão, eu não volto mais. Assim é o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Se nós o recepcionarmos bem, ele se sente à vontade. Ele não é visita. A Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em você. Aleluia. Ele quer morar em você, mas você precisa fazer jus, você precisa recepcioná-lo bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque 2 Coríntios 3 e 18, você quer isso? Procure lá para mim, por favor, para mim não me equivocar com esse versículo. Acho que é 3 e 18, 2 Coríntios, que fala que somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, isso é privilégio. Isso não é para a gente brincar de ser crente, não. Isso não é para nós brincarmos de ser crente, não. Isso é privilégio do cristão. Isso é privilégio daquele que encontrou a Cristo, daquele que foi salvo. Glórias a Deus.
3:16 de 2 Coríntios. 1 Coríntios. Pode ler, por favor. Amém. Muito obrigado aí. Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós, mora em você, faz morada na tua vida, aleluia. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Se é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então nós temos que agradecer a Deus por isso, não é? E quando vem uma visita ilustre na nossa casa, a gente dá uma ajeitadinha, não é? Irmãos, as irmãs fazem às vezes até comprar algo diferente lá. Elas usam um negócio na mesa, não sei se é caminho de mesa, sei lá, louça, tem que ser tudo diferente, porque vem visita. Irmãos, o Espírito Santo, ele não quer ser visita na tua casa, não, ele quer morar. Então tem que ser todo dia diferente, todo dia está ajeitadinho, todo dia tem que estar em ordem a tua vida, amém, irmãos? Glórias a Deus. E assim, irmãos, ele se sente bem, louvado seja o nome de assim, ele continua conosco para sempre. Versículo, não extingais, então não pode apagar o Espírito, não pode extinguir o Espírito Santo da sua vida. Irmãos, ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 20. Não desprezeis as profecias. Olha que interessante. Irmãos, agora aqui é muito interessante esse versículo, muito profundo e muito complexo também. Você não pode fazer pouco caso da profecia, você não pode desacreditar na profecia. Só que também não precisa ficar correndo atrás de profeta, porque não é o profeta que vai resolver o teu problema. Quem resolve o teu problema é o Deus do profeta. Amém? E lá na sua igreja tem um profeta, na minha igreja tem um profeta, aqui tem um profeta. E o maior profeta, irmãos, é o anjo da igreja, é aquele que ministra a palavra. É claro que existe o dom de profecia, e nós somos pentecostais, e nós cremos, e nós acreditamos, e Deus fala com a igreja, amém. Isso é lógico, mas não é para ficar. Tem gente que acaba ficando confuso, porque ele vai atrás do profeta da direita, depois do da esquerda, depois ele procura outro lado, e às vezes se chocam, às vezes vira aquela confusão que ele não sabe nem de onde está vindo. E uma coisa é, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançam, elas te alcançarão, glória a Deus. Agora, tem que valorizar a profecia, não é? O próprio Paulo disse que é um dom excelente. E a profecia na igreja, ela serve para consolação, para edificação e para exortação. Irmãos, e como é bom ser exortado pelo Senhor se a gente precisar, não é? Glória a Deus. É igual, na hora você pode ficar meio murchinho, mas depois você vê que aquilo resulta em bênção. É igual os filhos, né? O filho, quando ele quer uma coisa, e se o pai não quiser atender na altura, atender tudo que ele está pedindo, ele fica meio chateado. Mas depois, com o tempo, ele vai perceber que o pai tinha uma visão diferente, que era para o bem dele. Irmãos, nós temos uma visão muito míope. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, mas Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas maiores para você, para a sua família, para o seu ministério, amém? É bem por isso que Paulo, em Efésios 3:20, ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além. Oh, irmãos, que coisa boa! Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, irmãos, quando a gente pede algo que é muito grande, que a gente acha que é fora do normal, fique sabendo que Deus tem coisas bem maiores para você, bem melhor, bem mais importante. Louvado seja Deus. Só que do tempo dele e do jeito dele, que às vezes não é o jeito meu, não é do jeito que eu estou pedindo, às vezes não é no tempo que eu estou pedindo, mas que chega, a bênção de Deus não falha, amém? Examinai tudo e retende o bem. Olha aí, é muito bom, irmãos, ser prudente,
Primeiro examinar para depois falar. Primeiro examinar. Nós vemos a sunamita, né? Diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, quando passava lá por Sunem, a sunamita observava. Não falou nada. A primeira vez ele passou, se comportando como um servo de Deus. Ela observou, não falou nada. Passou outras vezes. Ela foi observando, né? Ela foi examinando atitude, comportamento, testemunho, né? Coisa boa, irmão, né? E às vezes tem gente que não gosta muito que os outros fiquem examinando, mas, irmãos, você tem que fazer o melhor para que as pessoas observem você e glorifiquem a Deus, né? Aquela mulher que foi examinando, chegou um dia, ela chamou o marido dela e falou: olha, não sei se meu bem, não sei se meu velho, não sei como é que ela falava, né? Mas ela falou: olha, vamos dizer que é bem, bem, tenho observado, esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Você acha que a gente construir um quartinho ali no fundo do muro para ele? Colocar lá com uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama, e quando ele vier, ele vai descansar lá. E o marido deu positivo, né? Porque o marido também concordou, ela tinha razão, estava certa. Irmãos, agora não pode ser na primeira vez que você vê o cidadão, se ele dá uma sapateada, você já dá nota 1000 para ele. Não, irmão, aguarda para ver. Tinha um pastor nosso antigamente aqui, ele dizia que para conhecer o companheiro tem que comer um saco de sal junto. Demora, né? Demora. Diz que tem que comer um saco de sal junto, depois conhece o cidadão. Então vai comendo sal junto, né? E com o tempo, depois você vai chegar à conclusão que aquela mulher chegou. É um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, é um santo jovem de Deus. Irmãos, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Foi muito bonita a atitude da mulher, do profeta, mas também da mulher, daquele casal. E é interessante que aí Eliseu se sentiu tão agradecido que ele falou para Geazi, chegou lá aquele quartinho ajeitado. Irmão, não era tão luxuoso não, mas não sei como é que eles faziam, que a Bíblia diz que tinha uma mesa e uma cadeira. Então acho que Geazi sentava na mesa, o outro sentava na cadeira, né? Não, um sentava na cadeira, o outro sentava na cama, porque é o único lugar que tinha para sentar, né? Era uma cadeira só. Mas ele ficou tão agradecido que aí Eliseu falou para Geazi: escuta, o que essa mulher, o que nós podemos fazer para essa mulher? Ela foi tão benevolente para nós, como vamos retribuir ela? Chamam ela, e ela chegou e disse: pois não, escuta, você precisa que a gente interceda por você diante do rei? E naquele tempo o que o profeta falava, o rei assinava embaixo, né? Você precisa que a gente seja um intermediário aí? Você precisa de algum socorro aí? A gente fala com o rei. Ela falou: não. Ela falou: ó, meu senhor, eu habito no meio do meu povo. Como ela quis dizer: olha, eu só tenho que agradecer a Deus. E para mim não me falta nada. Nossos pais já sofreram com guerra. Nossos pais já sofreram com perseguições. E nós estamos aqui bem. Não preciso de nada não, está tudo bem. Irmãos, ela era uma mulher grata. Ela era uma mulher que reconhecia os benefícios da parte de Deus. E é interessante que aí ela recolhe para sua casa de novo. Depois Geazi diz: ó, Eliseu, ela não tem filho. Irmãos, e na época lá para a cultura deles, o filho era tudo, né? Se uma mulher não tivesse filho, ela se sentia depreciada, se sentia uma mulher que não era abençoada. E então aí Eliseu disse: oh, boa, chama ela de novo. E aí Eliseu disse para ela: mulher, é o seguinte, no tempo certo você abraçará um filho. Estava querendo dizer: olha, conta os meses aí. E ela diz: não mintas a tua serva. Na nossa linguagem não, coisa que quer dizer: não me faça uma brincadeira dessa. Possivelmente ela queria dizer: já tentei de todo jeito, já fiz tratamento, já procurei aí a medicina da época, não conseguia. Não faça essa brincadeira. Mas, irmão, não era brincadeira não, era Deus falando através do profeta. Glória a Deus. Então, irmãos, vale a pena
ser crente, vale a pena ser santo, vale a pena ser obediente, vale a pena ser submisso a Deus, vale a pena ser temente ao Senhor, e quem serve a Deus não perde nada, amém? Louvado seja Deus. Examinai tudo, retende o bem. Falei que a mulher examinou primeiro para depois falar, ela não quebrou a cara, como diz aí, né? 22, irmão, e vamos encerrar, diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Olha, irmão, aqui a Bíblia não está falando nem para você evitar o mal, para você evitar a aparência do mal. Ah, irmãos, se todos entrassem por esse caminho, se todo servo de Deus, toda serva do Senhor entrasse por essa orientação, a igreja de hoje, ela estaria livre de muitos e muitos escândalos. Não é, irmãos? Abstende-se-vos de toda aparência do mal. Não fica brincando com o pecado, não brinca com o que é mal, não, irmãos, nós precisamos se chegar a Deus, nós precisamos se encher do Espírito Santo, nós precisamos ter comunhão com o céu, amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, e continuemos na presença de Deus, amém? E que sejamos, irmãos, melhores crentes, amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu creio que a palavra de Deus sempre ela nos ensina. Amém? Vamos estar orando. O Gerias, pastor Gerias, por favor, faz o trabalho da oferta aqui. Depois, na sequência, o pastor Edson louva o Senhor com mais um hino, nós ofertamos.